Olá! Finalmente! Quem não Eu tô sabe, eu estou há nervoso. mais de um ano tentando Tô convencer esse rapaz a nervoso. aparecer aqui. Tá nervoso? Só tenta Tô. centralizar o seu rosto para aparecer melhor, vai mais para trás. Isso, muito bem. Para as pessoas te verem bem, né? Ficou Saber que pior, você é né? você. Não, ficou melhor. Aham. Mas está aparecendo metade do seu rosto. Ai, casalzão, guria. Metade? Tá ótimo, tá ótimo. Fica aí. Gente, fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos, tá, no nosso bate-papo, né? O nosso assunto hoje, né, eu escolhi um aqui que seja comum, né, das pessoas que acompanham o meu trabalho e também acompanham o trabalho do Eduardo, e foi a gente escolheu a solução do, como vocês chamam de, como vocês quiserem, né? Tem gente que chama de BRF+, tem gente que chama de BRF Plus, né? Tem gente que chama com o nome inglês correto, enfim. Mas o que importa aqui é que nós trouxemos uma pessoa, né, que tem vários cases, que trabalha bastante com a ferramenta para compartilhar conosco sua experiência. E para a gente começar um pouquinho mais leve aí, Eduardo, se apresente para o pessoal, por favor, para saber quem é esta pessoa que quase não aparece aí no mundo online. Tô nervoso ainda. Eu falava carioquês ou gauchês? Por favor, gaúcho, tá? Que é a tua terra. Bom, eu sou Eduardo Chagas, eu trabalho com SAP. Difícil é ficar olhando para cá, né? O tempo todo. Trabalho com SAP já desde 2006, 15 anos, né? Sou Sapimentos, fui selecionado também como SAP Hero pelo trabalho com a comunidade, de desenvolver a comunidade no Brasil. Fui 8 vezes também Topic Leader da comunidade SAP, nos tópicos de português, fui moderador lá, enfim. E hoje eu trabalho com TM, a solução de TM, e às vezes BRF, né? Como o TM faz parte do BRF Plus, TM faz parte do BRF Plus, faz parte do TM, então volta e meia eu estou em contato também, mexendo na ferramenta. Bom, É isso. eu já vi vários, legal, né? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite finalmente, depois de tanta insistência. No final a gente usou, né, assim, tipo assim, uma ameaça, né, física, agora que eu estou um pouco mais forte, então ele não teve outra alternativa. Brincadeiras. Bom, mas eu já ouvi várias coisas em relação à solução, né? Tem pessoas que falam que não é bom para usar, que é muito difícil, que não funciona, né? Tem uma discussão se é para funcional, se é para técnico, e então, às vezes, muito do que as pessoas falam é pelo que elas ouvem falar, o total, né, desconhecimento da ferramenta, né? E você é uma pessoa que já usou eles em vários casos. Então, se pudesse situar aqui quem nunca ouviu falar da ferramenta, ouviu falar vagamente, ou ouviu falar esses comentários que eu acabei de falar, o que seria o BRF Plus? Vamos chamar como o pessoal Eu- tradicionalmente fala. Você falou bastante coisa aí, né? Bom, vamos Ah, lá. O para BRF Plus, variar? o BRF+, enfim, como BRF Plus, como quiserem chamar, ele é uma ferramenta para gestão de regras de negócio. Então, o grande ponto do BRF é a gente tirar a lógica de negócio, que muitas vezes está num código, num programa BAP, e colocar ele numa ferramenta que a gente configura. Então, a primeira ideia é essa. Se a gente olhar, está muito em moda hoje a questão de ferramentas low code ou no code. O BRF ele é nessa Uhum. linha, né? Por exemplo, se eu olho o BRF que a gente tem incorporado dentro do TM, eu consigo fazer várias coisas sem código algum. Eu consigo definir várias regras de negócio sem codificar. Quando eu jogo isso para qualquer outra ferramenta ou dentro da SAP, né, e utilizo eles nos desenvolvimentos, seja lá um desenvolvimento em SD, um desenvolvimento em MM, a gente vai ter um low code, porque basicamente a gente vai fazer a chamada do BRF e toda a construção da regra de negócio vai estar dentro do BRF. Aí vai muito também do nível de coisas que você quer fazer lá, porque o BRF ele é uma ferramenta que tem vários recursos, né? O pessoal não conhece muito a quantidade de recursos que tem, o pessoal acaba ficando muito naquela questão de fazer determinação ou fazer validação, mas a ferramenta tem muito recurso mesmo para poder usar. Bom,
Legal, né, o que você comentou assim, mas hoje o que é mais confortável para o pessoal utilizar é um desenvolvimento num ABAP puro, né, que é o que a longa data é o que o pessoal conhece e que entende que é mais fácil em função da experiência que se tem. E aí uma dúvida que surge ele acabou se popularizando o uso do BRF Plus para determinações fiscais muito em função do apelo, né, e das demonstrações que a SAP fez inicialmente com o TDF, né, então, sempre quando ela atrelava, um dos benefícios da solução era a determinação automática, principalmente na entrada em MM, né, que é um dos processos onde a gente tem muita dor de cabeça, e acabou se popularizando para este uso, certo? Mas que outros casos de usos nós teríamos que trazem benefícios e que, se ele é sempre uma alternativa única, né? Ou, tipo assim, eu poderia usar em qualquer caso ou alguma situação é recomendado utilizar o ABAP. Como você vê isso? Vamos falar um pouquinho de histórico também, né? Então, na verdade, a SAP começou a desenvolver solução para regras de negócio em 2005, né? Então não é uma coisa tão nova assim, né? Em 2007 a SAP lançou o BRF, digamos assim, a versão que a gente conhece hoje, né? Tem uma versão Java, tem o BRF que está instalado em todo o NetWeaver que você tem, então em qualquer instalação NetWeaver que você tem, você vai ter o BRF disponível. Esse é um ponto importante, né? Porque ele está disponível, né? Então está disponível no HR, está disponível no GRC, está disponível no RP, e tem uma coisa importante também aí, que ele já está licenciado. Ele faz parte da licença do NetWeaver, né? A questão de quando usar ou não usar vai muito, às vezes, de cada projeto, eu acho, de cada requisito, né? Uma coisa que eu acho interessante, o uso do... E aí vai muito na linha que a gente olha essas ferramentas hoje no-code, enfim, que o pessoal usa bastante para fazer MVP, né? E usar o BRF para você amadurecer os requisitos de negócio é interessante. Dependendo do que você vai fazer, né? Óbvio, não estou falando de você usar o BRF para um processo lá de vendas, enfim, né? Mas existem alguns desenvolvimentos que a gente precisa fazer que o BRF ele ajuda bastante nesse sentido de você construir um modelo, validar aquele modelo, validar aquelas regras de negócio para depois implementar no código. Tem esse ponto aí também, né? Para algumas situações, por exemplo, o BRF ele vai ser, na minha opinião, ele vai ser muito mais rápido e prático de você construir, né? Em outras, talvez, dependendo, né? Vai muito do conhecimento de quem está usando, né? Porque, como eu falei, ele tem vários recursos. Então, por exemplo, você pode acessar com o BRF, né? Não é só tabela de decisão e regras de, né? A gente pode executar uma função da EC37, a gente pode rodar um programa da EC38. A gente pode fazer uma chamada de uma classe, um método. A gente pode executar uma BAP. Então, eu tenho vários recursos. Posso fazer consulta de banco, posso acessar, por exemplo, o BOPF, posso mandar e-mail. Tem uma série de funcionalidades que existem no sistema, né? Então, muitas das coisas que a gente vê, por exemplo, em termos de programação, por exemplo, fazer loop, essas coisas, a gente tem lá também, né? Criar tabela, criar estrutura. Então, tudo isso a gente tem como recurso dentro do BRF configurando. Então, como eu falei, o BRF é uma ferramenta low-code e no-code, né? Que é o que está na moda hoje, né? Sim, então, ele tem um poder bem grande nesse sentido. E aí uma coisa que eu vejo, às vezes o pessoal fica com receio, enfim... Acho que isso é uma coisa que às vezes o pessoal acaba não usando, né? Porque não conhece, então as pessoas têm medo do desconhecido, né? E eu acho que a gente não tem que ter medo, a gente tem que vencer esses medos, a gente tem que, né, pega um guia, pega um material, tem bastante conteúdo na internet, vários vídeos por aí, e tem que começar, tem que fazer, tem que colocar a mão na massa. O pessoal, vou dar um exemplo, assim, eu sei que o pessoal acha que, não, o Eduardo sabe, cara, eu também tenho a mesma dificuldade que todo mundo, né? Quando eu comecei, tem um blog meu que é antigo, acho que aqui no Brasil, acho que foi o primeiro blog sobre BRF. Eu escrevi aquele blog quando, na verdade, como você falou, né? O BRF ele veio à tona no Brasil
quando a SAP criou o TDF, né? Porque o grande problema das soluções fiscais é aquele, né? O pessoal fazia uma coisa no RP e depois manipulava os dados na solução fiscal porque estava errado. A informação nasceu errada. Isso é um grande problema para as empresas em termos de compliance, né? E eu vi vários casos, por exemplo, o fiscal chega, os caras sabem quem usa SAP, né? Ele sabe que o cara usa SAP, então ele parece que ele descobre, ele vai na ferida sempre. E aí o fiscal chega lá, olha no sistema fiscal tem uma coisa, e o cara quer, não, mas eu quero ver lá no teu RP como é que está essa informação. Aí ele olha no RP, tá diferente, aí é multa, né? Isso era um problema grande para as empresas, né? O que a SAP fez? Ela chegou, cara, agora eu quero criar uma base, né, um repositório central para os outros aplicativos de fiscais, enfim, consumirem dele. Mas eu preciso garantir uma governança em cima dessa informação. Ela tem que nascer correta para que você possa extrair com qualidade os dados, gerar as apurações de forma correta, enfim, né? E aí, para poder fazer isso, o melhor caminho seria o BRF, para fazer essas validações. Aí a SAP começou a trazer esse termo, então, e aí, na época, eu montava, fazia as turmas de NFE para a SAP, e aí foi a primeira turma, né? O primeiro curso de TDF da SAP foi o que montei, né? E aí comecei a estruturar o curso montado, daí a primeira turma, enfim, e aí, óbvio, eu veio essa questão do BRF e comecei a mexer com o BRF, para poder entender como é que a coisa funcionava. E aí, quando eu escrevi aquele blog, quando eu terminei de fazer eu terminei de fazer o blog, né, porque na verdade eu achei algumas informações na internet e fui fazendo. Aqui como é que faz? Então fui meio que olhando como é que fazia e fui fazendo no sistema. Então eu cheguei do outro lado, né? Mas se você me perguntar assim, cara, o que você fez? Cara, eu não sabia o que tinha feito. Eu não conseguia entender, assim, as coisas às vezes demoram. Cara, eu sou igual a todo mundo. As coisas às vezes demoram, assim, para cair. Pô, mas como é que isso aqui funciona? Eu fiz, rodou legal, né? Cheguei no resultado. Eu consigo copiar isso aqui e implementar na maioria dos lugares, né? Agora, se eu precisar fazer algo diferente, o que eu preciso fazer? Esse é o ponto. Então, a gente demora um pouco para amadurecer, entender como é que é a ferramenta. Isso é natural, todo mundo vai passar por esse problema. E aí, para você vencer isso, cara, colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa. O ideal sempre é a gente ter um requisito de negócio, a gente ter um desafio dentro da empresa. Essa é a melhor forma de aprender, na minha opinião. Tá? Quando você tem um desafio e que você precisa fazer aquilo. E aí você chega e diz assim, pô, vou fazer isso através do BRF, e aí você vai tentar fazer aquilo acontecer. Tem que chegar nesse resultado. E aí você vai começar a mexer, vai começar a testar as coisas e até chegar no resultado. Uma coisa que é sensacional, na minha opinião, dentro do BRF, é que você pode fazer simulações, né? Então, tudo que você constrói dentro do sistema, você simula, né? E você simula de uma forma fácil. Não é tipo, vou lá, tem que criar um pedido de compra. E a gente nunca consegue criar um pedido de compra, porque dependendo da empresa que a gente está, os caras colocam tanto bloqueio, e não tem material, o material não está estendido para o centro, o fornecedor não está estendido para o centro também, um monte de coisa. Cara, no BRF não, você está construindo ali, cria uma fórmula, você tem uma simulação, deixa eu simular essa fórmula. Criei uma regra numa tabela de decisão, quero simular para ver se ela está funcionando. Cara, um botãozinho, simular, roda, você coloca os parâmetros de entrada e tem o resultado. Então isso é sensacional, porque você vai vendo a coisa acontecer e você vai validando o que você está fazendo, né? Tem uma coisa que eu estava falando de vários recursos que o sistema tem, né, que a gente chama de expressões, né, por exemplo, gerar um e-mail, utilizar uma tabela de decisão, criar um fluxograma de regra, enfim, a gente consegue criar isso no sistema. Por exemplo, eu não falei, mas fórmulas, praticamente, eu não uso Excel, né, mas tem gente aí que usa Excel pra caramba, né? Cara, praticamente todas aquelas... o pessoal do fiscal adora. Cara, praticamente todas aquelas fórmulas que a gente tem no Excel, a gente tem no BRF. Sabe? Tratativas de data, uma série de coisas assim. Então, ele é uma ferramenta extremamente poderosa. Teve
E aí, falando de case, você pode usar ele para várias coisas, né? Uma coisa hoje no S4, a parte de output message do S4 é baseada no BRF. Né? Você pode continuar utilizando o modo clássico, mas até a SAP recomenda que você migre para o BRF. Uma coisa interessante é que a SAP criou uma interface bem mais, digamos assim, clean, né? Onde você só faz a manutenção, por exemplo, das tabelas de decisão, que é algo muito parecido que a gente tem no TM. Né? Se você olhar por trás, aquilo lá é uma função do BRF. Então, se você entrar lá, colocar na linha de comando BRF+, você vai abrir o framework, né, o workplace lá do BRF, lá você vai encontrar as funções que a gente usa em SD ou MM para fazer a taxa de saída, né? Então a gente tem esse recurso aí. O Eduardo, só eu queria comentar uma coisa aqui que eu acho que é bem importante frisar. Primeiro, o teu xará aqui, que é da área fiscal, comentou que está trabalhando com a solução. Muito bacana, muito legal. Então, tire proveito aqui com o Eduardo. Ele, assim, ó, ele é vergonhado para falar, mas quando ele começa, ele engata a quinta, né? E vai. Mas, brincadeiras à parte, uma coisa que eu achei bem legal e que eu acho que é um ponto bem importante frisar aqui, que tem a ver com o que você está falando agora e com o que o Fábio Pagotti falou na live anterior, é como vocês iniciaram, sabe? Claro, cada um, o Fábio foi lá, pegou um grupo de colegas, pegou um ambiente, né? Pegaram um ambiente, começaram a trabalhar nele e aprender no hands-on, lendo, né? Tentando, errando, tentando de novo. E essa é uma forma de você aprender, né? E você, no seu caso, você fez a mesma coisa. Você comprou o livro, né? Foi lá, criou o caso baseado no script, né? Tentando, né? Não entendendo inicialmente como funcionava. E depois, entendendo isso, foi evoluindo o seu conhecimento, tanto é que hoje você tem experiência e usou a ferramenta de várias maneiras, né? Então, esse é um ponto bem assim, importante, que muitas pessoas, às vezes, não tentam, né? Não vão lá. Obviamente que hoje a gente tem muito material. A gente tem guias da SAP, às vezes, dando script de passo a passo, a gente tem conteúdo também com passo a passo. E às vezes é tanta informação que as pessoas ficam um pouco perdidas da forma de consumi-las e entender o quanto aquilo ali depois vai te agregar futuramente, né? Porque quando você começou na ferramenta, a gente não tinha ideia que o S4HANA ia utilizar os recursos do BRF Plus, né? Então, inicialmente era o TDF lá, que era uma ferramentinha que estava iniciando, né? Que a gente não sabia a proporção. E como é importante a gente iniciar em alguma coisa nova que a gente tem visibilidade, que a gente pode utilizar e arriscar, né? Bom ponto. Acho que as pessoas criam os limitadores para elas mesmas, né? A gente sempre acha algum motivo para a gente não poder fazer aquilo ou não fazer aquilo, né? Ah, não, porque eu não tenho o melhor computador, meu computador não tem performance, eu não sei inglês, eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Cara, se você quer mesmo chegar do outro lado, cara, dá um jeito, porque tem como chegar do outro lado, né? Eu gosto muito daqueles, depois procurem aí, depois, não sei se alguém consegue colocar o link aí, não sei se ajuda aí, às vezes eu sempre me ajuda. Mas tem um vídeo que é do Will Smith que eu gosto muito, né? Que é o 99%, né? Ele diz assim, pô, 99% né, tem várias pessoas que chegam para ele e dizem assim, cara, eu quero ser que nem você, eu quero ter o sucesso que você tem, eu quero ser o cara que você é. E ele fala assim, cara, 99% das pessoas que falam isso para mim, elas não fazem nada para atingir esse objetivo. Nada. E aí é bem isso, né? Então, se a gente quer aprender algo, cara, tem que enfiar a cara, tem que se dedicar. Não tem... E aí é um ponto que eu bato bastante todos os dias nos grupos que eu tenho de WhatsApp. Gente, não tem lanche de graça. Não é... Tem gente que é excepcional. Eu, por exemplo, não sou um cara desse. Eu tenho a minha memória ruim, tu sabe bem disso, né? A Karen tem uma memória excepcional. Ela fala não, a lei de não sei quando, de não sei que, o artigo, inciso de 16 de abril de... Cara, eu não sou isso. Então, se eu não estiver olhando, lendo, fazendo as coisas toda hora, eu vou me esquecendo. E aí é isso, você tem que enfrentar esses medos e, cara, ir adiante.
Acho que esse é o principal ponto, é a gente não ter medo de fazer as coisas e correr atrás. Procurar, porque pedir ajuda. Às vezes eu vejo o pessoal se ferrando, o cara não pede ajuda. Não fala, fica com vergonha. Cara, por exemplo, o treinamento que eu vou fazer, que eu participo, cara, eu encho o saco dos caras. Eu acho que eu devo ser muito chato. Eu sou um cara muito chato em treinamento. Porque eu encho o saco mesmo. Eu quero aprender, estou pagando ali, eu quero entender como é que aquilo funciona. Que eu quero tirar valor daquilo que eu estou investindo. Né? E é isso que é importante, né? A gente não vê muito isso, né? A gente, nos nossos cursos, né, a gente vê, tem gente que se esforça, mas tem gente que, cara, tipo, pô, você quer chegar, eu chamo atenção, cara, você quer chegar do outro lado? Depende só de vocês. Depende de você. Isso é verdade. Correr atrás, você tem ambiente, você tem documentação, cara, é colocar a mão na massa, tá? Uma coisa que eu ia falar do caso de uso, diga. Peraí, eu quero te fazer duas perguntas antes, baseado para ligar com esse tema que você está falando, tá? Para as pessoas se conectarem um pouco com a sua experiência, eu acho que seria interessante você compartilhar um pouco das dificuldades que você teve, né? Porque às vezes as pessoas ficam com medo de se expor, né, de repente tentar ou fazer uma pergunta baseada no pré-julgamento que ela tem dela mesma, né? E quando a gente consegue mostrar um pouco de como foi nosso caminho, mas não só as glórias, né? Porque a gente tem um trabalho todo por trás dos bastidores que eu acho que seria interessante você, se puder compartilhar aí como você iniciou, as dificuldades que você teve. Acho que muito desse ponto que eu falei, né? Por exemplo, quando eu quero aprender alguma coisa, eu vou atrás. Muita gente se engana, acha que uma coisa que todo mundo acha que, não, que a gente ganha passagem, que a gente ganha as coisas da SAP. Cara, nada disso. Nada, eu vou nesses eventos da SAP, eu não ganho nada. Eu pago tudo no meu bolso. Os caras me mandam. E essa é a diferença, cara, é atitude. Eu recebo um e-mail da SAP dizendo assim, gostaríamos de convidar você para participar do teste por exemplo, 2020, 2021, né, da S4 e tal. Cara, eu não penso duas vezes. Quando eu recebo essas oportunidades, cara, eu mando na hora. Eu vou lá, não, eu quero isso. Não, tô dentro. Depois eu vou ver como é que eu vou fazer. Depois eu vou ver se tem que falar com a Karen, que eu vou ter que viajar, né? Eu vou ter que falar com o meu chefe, vou ter que... Cara, eu sempre fui assim. Então eu vou atrás das coisas. Né? Por exemplo, então todos esses eventos de teste, de treinamento que acontecem na Alemanha, na SAP, cara, eu me atiro, e às vezes eu me atiro assim, às vezes sai, cara, eu não ganho nada, né? Eu lembro uma vez que eu paguei de 12 mil de passagem, eu achei, cara, não, mas vou lá, eu quero ver como é que esse negócio funciona, não sei o que, eu comprei na hora, né? Eu não me lembro o que foi tão caro, mas assim, tipo assim, eu invisto, eu corro atrás das coisas, eu me atiro, né? E eu acho que é isso que eu vejo que falta. As pessoas esperam as coisas chegarem, esperam o chefe, a empresa dar um treinamento, o chefe aprovar, ou conseguir sei lá, cair do céu. Gente, a vida é de vocês. A empresa, o dia que isso que eu falava lá nos Inside Track, né? Gente, o dia que a empresa não quiser ou não precisar mais de vocês podem estar com um familiar doente. Ela vai mandar embora. Então, vocês que têm que decidir sobre o caminho de vocês. Vocês que têm que investir, vocês estão investindo em você. Quando vocês investem em treinamento, quando vocês investem em conhecimento, vocês têm que investir em você. Vocês têm que pensar em você. Você que tem que virar o jogo. A gente fica sempre naquela, não, mas, tipo, a gente que tem que virar o jogo, a gente tem que dizer se eu quero ir para essa empresa ou não, e quanto eu quero ganhar para fazer esse projeto. É isso que a gente tem que pensar. Mas, ao mesmo tempo, também, né, eu sou um cara que sempre pondero de todos os lados. Né? Eu procuro ponderar do lado da consultoria, do lado do consultor e do lado do cliente. Né? Eu fui muitos anos cliente, né? Eu trabalho, na verdade, como consultor, acho que tem 4, 5 anos. Eu trabalhei a minha vida inteira em cliente. Então, eu tenho
minhas dores, minhas mágoas, assim, então, mas eu equilibro bem. Mas eu acho que o ponto aqui é esse, cara, depende de cada um, depende de vocês, né? Vocês não podem ficar esperando o mundo, as coisas acontecerem. Pô, tá tudo acontecendo na nossa volta. É que nem essa história de esforço, vê quantas pessoas vão lá e se informam, estudam. Cara, olha a quantidade de conteúdo que tem na internet, gratuito e da própria SAP, inglês, porra, esse mercado SAP em inglês já há anos, desde que começou. Né? Não muda muito isso. Sim, né? é verdade. Mas deixa eu ia falar sobre o aqui, case, né? Caso de uso, né? Diga. Isso. Caso de uso. Bom, aí tem uma infinidade de coisas, né? A gente vê muito a questão do caso de uso no Brasil em função do TDF, a promoção da SAP, para fazer determinação fiscal, então determinação de IVA, determinação de CFOP, né, caso especial, regime especial. Questão de validação, né? Então, você validar cliente, fornecedor, parceiro de negócio agora, né? Fazer validação de pedido, de ordem de venda, de remessa, ou seja, colocar validação para garantir que a informação vai nascer correta da primeira vez. Parte de output message, e aí depois, acho que é muito da criatividade, porque você pode usar para muita coisa, muita coisa. Eu criei um cenário uma vez para uma empresa para demonstrar, todo ele, a ideia do cenário que eu chamei foi zero clique cenário, né? E todo ele foi zero desenvolvimento, né? Zero clique, né? E zero no code, né? Zero desenvolvimento. Onde a gente recebia uma ordem de venda na web, então eu criei um serviço dentro do BRF, uma função, coloquei ela como um web service, você consegue gerar, você cria uma função e gera um web service dela, e aí esse web service era chamado de um portal da internet, então imagina alguém fazendo uma transação num portal na internet, ele vai chamar um serviço no SAP e criar a ordem de venda. E aí, a partir dessa criação da ordem de venda, eu fazia todo o processo de geração de remessa, planejamento dentro do TM, cálculo do custo de transporte dentro do TM, oferta do frete, faturamento automático, criação do pedido e folha de serviço automática. Então, tipo, um processo completo, sem desenvolvimento algum e todo automatizado, né? Então, um cliente que eu implementei também, só para vocês terem uma ideia, a gente acabou criando lá em torno de 2.800 objetos. Foi coisa pra caramba. Eu não me lembro aqui agora os números, mas, por exemplo, tinha, acho que só de fórmulas eram coisa assim de 150 fórmulas. Funções também, várias. E a gente usou o BF para, cara, muita coisa, muita coisa. Por exemplo, o pessoal adora fazer cockpit, né? Cockpit de recebimento, cockpit de faturamento. Cara, a gente colocou todas as regras dentro do BRF. Então, por exemplo, aquelas sinaleiras, que sinaleira quer apresentar? Agora, o controle de processo, então a gente colocou a gente colocou nesse cockpit, por exemplo, ele seguia um processo. Então, tinha todo um processo de recebimento, várias atividades que aconteciam. E a gente controlava essas atividades, a sequência dessas atividades dentro do BRF. E aí a gente tinha diferentes cenários. Então, isso que era bacana, porque o cliente chegou com uma ferramenta que era, digamos lá, que ele poderia adaptar conforme a necessidade dele, né? Configurando. Então, não, agora a regra aqui é diferente. Para esse cenário aqui ele pode seguir sem ter completado essa etapa. Então, a gente colocou isso. E aí, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu não sei, eu não me lembro agora, mas tipo, o faturamento de 1 bilhão, uma coisa assim, muito documento, imagina muito documento, e toda a parte de faturamento deles era feita no BRF. Todo o cálculo de serviços acontecia dentro do BRF. Né? Então, é um cenário muito complexo, porque foi no armazém aduaneiro, um dos maiores armazéns aduaneiros aéreos do país, e eu achava a parte de impostos do Brasil complexa, né? Né? Sim. Mas olha, essa parte de... São várias
que tabela você usa. Enfim. E o cliente queria ver também toda a questão de toda a parte analítica dele, ele queria ver no sistema. E para a gente poder gerar toda a parte analítica dele, a gente gerou também tudo no BRF. Então, cara, ficou um negócio assim muito bacana. Mas deu bastante trabalho. Mas só para mostrar para vocês o quanto a ferramenta é poderosa, né? Imaginou, não, colocar um faturamento de, sei lá, 1 bilhão. Cara, eu não me lembro quantos documentos eram. Mas 24/7. Tem essa também, né? 24/7 operação funcionando. Né? O Tineta ali, ó. Esse que deu uma risadinha, hein? O Felipe. Falar. Mas o Eduardo, ficou uma dúvida aqui, que também é um ponto que, né, de discussão, é se o BRF Plus ele é uma ferramenta do funcional ou do técnico. Então, seria bacana você comentasse um pouco, né, do skill necessário, né, como explorar, né, os tantos de recursos que a ferramenta disponibiliza, que você está aqui comentando para a gente, para que uma pessoa entenda se ela é apta para utilizar ou não, e o que ela precisaria conhecer como base. Bom ponto. Se a gente olha a lógica da SAP, ela seria uma ferramenta para o funcional. Na verdade, divide, né? Porque a gente tem parte da solução, ela é para o funcional, e outra parte ela acaba ficando para o consultor técnico, né? Se a gente olha o histórico no Brasil, ou mesmo fora, quem começou a utilizar o BRF não era o funcional, muito menos o usuário final. Quem começou a utilizar o BRF foram os ABAPs, os desenvolvedores, né? E assim como essas ferramentas no-code, quem começou a utilizar essas ferramentas no-code que existem no mercado aí, os low-code, são desenvolvedores. E por quê? Porque eles têm já a lógica de programação, então isso é uma coisa importante. Então, eu diria assim, não vou dizer que qualquer um pode fazer, né? A pessoa tem que ter uma lógica de programação. A mesma coisa acontece, por exemplo, nessas ferramentas no-code, né? Eu participo de alguns grupos, né, de ferramentas no-code, e é engraçado, porque tem gente que nunca olhou isso na vida. Tem um monte de desenvolvedor lá, ou você vê um monte de desenvolvedor, ou você vê um monte de gente que, caraca, eu descobri que eu consigo criar um aplicativo na web sem codificar, e eu não sei codificar. Mas o cara não tem a lógica de negócio, o cara não tem noção de banco de dados, não tem noção de, o que é uma tabela, o que eu preciso ter um cabeçalho, uma tabela de itens, ele não tem essa noção, né? E se a gente olha o BRF, ele tem um pouco disso, né? Eu consigo, então tem várias coisas que seria para o funcional, para o usuário utilizar, mas ele tem que ter um certo conhecimento de lógica, não vou nem dizer de lógica de programação, mas lógica mesmo, né? Por exemplo, eu quero implementar uma regra. Qual é a regra? Quando ele chegar aqui, por exemplo, o cara, quando ele comprar 2 hambúrgueres, ele vai ter um desconto de 30%. Essa é uma regra de negócio, né? De colocar isso dentro do sistema, né? Então, ele divide um pouco, né? Eu diria que ele é uma ferramenta mais voltada para o funcional e para o usuário final. E por que eu digo isso, né? Que, cara, ele é uma ferramenta de configuração, né, que você configura, e porque, cara, o cara, ele conhece a regra de negócio. A ideia é essa. Então, eu tenho um vídeo que eu acho muito legal, que tem o cara, esses de mímica, que tem vários aí no YouTube, onde o cara vai lá, tem uma fila de gente, e aí um começa a fazer uma coisa, ficam vendados, ou ficam um de costas para o outro, aí o primeiro vai lá e faz um gesto, assim, tô tipo, acelerando uma moto, aí o outro tem que repetir ele, e aí ele vai passando para o outro. Tipo telefone sem fio, né? Quando chega lá do outro lado, cara, chega uma coisa assim que não tem nada a ver. E é mais ou menos isso que acontece nos projetos. Então, às vezes tem um usuário que é o que mexe no negócio, explica para um key user, o key user vai explicar, por exemplo, o consultor vai explicar para a BAP, tipo, o negócio chega torto do outro lado, né? Então, quanto mais o cara que domina o negócio, ele tem a capacidade de poder mexer, o resultado é melhor, né?
Isso é fato. Isso é fato. Eu acho que ele reduz, tira esse gap que existe quando a gente acaba transacionando a informação, né? Perfeito. Há um tempo atrás, Eduardo, quando se falava do BRF Plus, nem sei quanto, né? Eu me perco um pouco no tempo. Mas em seguida o pessoal começou a falar, e até a SAP também começou a comentar que seria uma evolução da ferramenta de regras de negócio, pontuando uma possível aquisição do DSM, né, o Decision Service Management. Tá? Só que hoje em dia a gente nem ouve mais falar, quer dizer, eu pelo menos não ouço mais falar da ferramenta, né? Então, quais são as diferenças? Se está em uso hoje, para qual tipo de cliente ele é recomendado? Se puder comentar um pouquinho de como está esse cenário. Entendi. Porque, na verdade, quando a gente olha, a SAP falava BRF, mas ela sempre colocava DSM, né? Isso mesmo, como uma opção. Porque o DSM, na verdade, ele é um add-on em cima do BRF. Tá? E o que ele faz, ele cria como fosse um repositório central. Né? Imagina que eu tenho várias instâncias do meu RP. Tá? Se eu crio uma regra, lembre-se, ele está incorporado dentro do NetWeaver. Então, eu tenho uma instância, eu tenho um servidor, por exemplo, atendendo Américas, tem um outro servidor atendendo Europa, um outro servidor atendendo Ásia. Se eu crio uma regra no ambiente, ela é válida para aquele ambiente. Quando eu estou criando a minha regra, eu tenho acesso ao dicionário de dados daquele ambiente. Tá? Então, esse é um ponto. Então, quando eu uso o DSM, eu consigo ter um repositório central de regras e distribuir essas regras para diferentes sistemas. As regras podem ser diferentes, mas eu consigo fazer essa distribuição, ou se for, por exemplo, eu quero criar uma regra que ela vai ser válida tanto para o ambiente Américas, para o ambiente Europa e para o ambiente Ásia, por exemplo. Tá? E aí a gente faz o deploy dessa regra. Então, ele dá uma maior governança nesse sentido. Tá? Outro ponto é que no BRF, se a gente olha, lembre-se, ele já está pago, não é free, né? Ele já está pago no NetWeaver. Mas o que acontece? Quando a gente constrói a nossa regra, a gente tem duas possibilidades de colocar isso no ambiente produtivo. Então, criei minha regra, agora eu preciso mover isso para a produção. Tá? Então, eu posso fazer isso outra vez de um transporte, assim como a gente está acostumado, né? Quem trabalha com SAP salva as alterações numa request e transporta aquela request, né? Perfeito. Ou a gente pode fazer, ou a gente cria a regra, exporta ela para um arquivo XML e depois importa ela nos demais ambientes. Então, vou importar ela dentro do qualidade, vou importar ela dentro de produção, mas aí você perde um pouco de governança, né? O negócio fica meio... Então, ninguém gosta dessa opção. Tá? Então, o pessoal usa essa opção de você exportar para você levar, por exemplo, criei uma regra, criei uma aplicação aqui, né? Praticamente o core de uma aplicação você consegue criar lá, né? Então, criei esse negócio aqui, essas validações todas, eu quero colocar isso para o cliente. Então, você exporta o Excel e beleza. Agora, para um ambiente normal, fazer, exporta aqui, joga na qualidade, não vejo ninguém fazendo isso. E aí sobrou a questão da request. Só que o que acontece? Se eu uso o BRF, eu não consigo depois... Ele segue as mesmas regras que a gente tem do ambiente. Então, por exemplo, eu não consigo entrar em produção e alterar uma regra. Não consigo fazer isso. Então, ele fica... Então, aquela vantagem que a SAP fala de eu ter flexibilidade de poder ajustar as regras, enfim, eu não consigo só com o BRF. Porque ele fica o transporte. Você passa pelo processo de governança de faz no ambiente de desenvolvimento, testa, libera request, vai para o ambiente de qualidade, depois vai para a produção. Você acaba seguindo o fluxo normal. O que o DSM faz, ele permite que você consiga fazer o deploy direto na produção. Então você valida, ele guarda, tem essa questão de... Ele tem uma melhor gestão sobre os testes, e aí você fazer a aplicação das regras de negócio em produção. Então ele simplifica, ele dá maior governança em relação a isso.
Existe, óbvio, dentro do BRF um recurso que a gente consegue habilitar que o usuário mexa na produção, né? Estou falando, não vai mexer a regra toda, ele vai mexer uma tabela de decisão. Por exemplo, Uhum. estou fazendo uma entrada estou criando um pedido aqui e ele está determinando errado o IVA. Aí o usuário, né, o key user, o usuário, não, mas a gente fez errado isso aqui, teria que colocar uma regra aqui que quando for desse cara, desse fornecedor, o IVA vai ser tal, né? Então, para você ter essa flexibilidade, você tem que ativar uma exit dentro do BRF para habilitar a edição daquela tabela. Ele consegue fazer. Então, que aí a maioria das pessoas faz. Então, você controla, cria toda a aplicação, cria a sua função através no ambiente de desenvolvimento, transporta isso e habilita depois os objetos que você quer editar em produção, tipo a tabela de decisão, né? Um caso esse, por exemplo, do IVA, aí, ou validações fiscais, um caso comum. Tá? Perfeito. Uma pergunta que o pessoal fez aqui no início, só que a gente já estava, né, falando, focando na solução, é a questão de treinamento. Rodrigo aqui comentou, vocês têm treinamento quando vão abrir turma? Preciso. Escreveu uma coisa assim, que estava bem lá no início, tá? Quando a gente estava conversando. E aí, Eduardo? Treinamento, nós temos treinamentos. Tem que programar, né? Acho que as duas últimas turmas foram... A última turma foi fantástica, eu acho. O Cleomar tá aí, né? A gente fez uma turma fechada lá na empresa do Cleomar e eu achei aquela turma fantástica, porque o que acontece? À medida que a gente vai fazer... Quanto mais turmas a gente fazendo, mais a gente vai evoluindo em termos de cenários que a gente faz dentro do ambiente, né? E ali chegou uma hora assim que, a gente já tinha evoluído um monte na questão sabe, criar coisas lá dentro. Não, e se a gente vê esse caso e essa situação? Então isso que é bacana, essa interação às vezes que a gente consegue fazer com a turma em termos de, eu tenho essa necessidade aqui na empresa, como é que eu conseguiria colocar isso dentro do BRF? Então, foi muito bacana aquela turma. O curso, ele tá bem legal, assim, tá bem legal, realmente a questão é de achar um tempo na agenda para poder planejar ele, mas em termos, assim, de exercícios, eu acho que as duas últimas a gente acabou criando, assim, uma sequência de exercícios bem legal, assim, que a gente passa por muitas funcionalidades que eu acho que são interessantes para a gente usar no dia a dia, né, em termos de usar fórmula, tabela de decisão, envio de e-mail, chamar função, por exemplo, chamar a BAP para fazer conversão de moeda, uma série de coisas, criar diferente, porque a gente pode criar diferentes conjuntos de regra, então mostrar isso, como a gente utilizar esses recursos dentro do sistema. Porque criar uma regra no BRF, ela é muito da cabeça de cada um, né? Porque ele tem uma flexibilidade muito grande. E aí, como você vai construir, vai muito que nem desenvolver alguma coisa, né? Cada um tem a sua criatividade para desenvolver e chegar no mesmo resultado, mas se bota, por exemplo, é que nem fluxo. Eu trabalhei muitos anos e trabalhei muito em cliente, né? Então eu tinha que ficar desenhando muito fluxo na época, né? Dava treinamento de Kaizen também, né? Trabalhei muito tempo na indústria automotiva e eu colocava, às vezes, o pessoal na sala, assim, 10, 15 pessoas, e a gente pedia para alguém apresentar um fluxo. Discutir, né, falar o fluxo, como é que acontecia, e depois os alunos tinham que desenhar o fluxo. Cara, ninguém fazia igual. Sempre um pegava com um nível de detalhe diferente. Então, e aí, para construir uma regra no BRF, é nessa linha também. Então, vai meio de cada um, tá? Tem coisas que eu diria que são melhores práticas, que é uma coisa que eu falo bastante no curso, né? Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter em relação a utilizar, né? Porque cair, como ele é flexível, né? Ele deixa meio que você fazer o que você quer, então você pode ter, óbvio, problemas na construção, né? Em termos de afetar performance, esse tipo de coisa, né? E aí é uma coisa que eu falo, que eu apanhei bastante, né? Principalmente nesse cliente que era do armazém, o depósito aduaneiro, porque, cara, imagina uma solução completa, de ponta a ponta, a gente fazia todo o recebimento e toda a saída e todo o faturamento, tudo naquela empresa passando pelo BRF. Então, tudo, cara, fantástico. muita coisa. Legal.
É um ponto Mas que eu vamos queria ver, salientar aqui vamos ver, a gente vai, vamos ver se eu consigo planejar ainda o final do ano agora. Olha que vai ficar gravado, hein? Eita, nós. Não, mas uma coisa que eu achei interessante que tu falaste é que cada turma, uma é diferente da outra, né? E muito do É, desenvolvimento dos temas e quanto a gente vai se aprofundar e compartilhar experiência e compartilhar coisas mais difíceis, com maior complexidade, vai do nível da turma e do interesse dela, né? Se a gente pega uma turma que, de exato. repente, tem mais dificuldade inicial de fazer algumas coisas mais básicas, ou não traz ideias, ou não traz sugestões, ou formas, casos de uso da própria empresa que ela pode daqui a pouco implementar amanhã, o treinamento ele segue outro rumo, né? Ele vai seguir naquela parte mais teórica, né? Mas, enfim, dos casos mais usuais do dia a dia. Agora, quando a gente tem uma turma que já traz, né, turma fechada, isso acaba se tornando mais fácil, porque todo mundo já tem uma sinergia, já se conhece, e aí acaba trazendo problemas da própria empresa, e aí fica mais fácil de desenvolver esses pontos. Isso que é Perfeito. bacana de... Essa vantagem, às vezes, da turma fechada, primeiro porque geralmente o pessoal tem a preocupação de selecionar as pessoas para terem mais ou menos o mesmo nível de conhecimento, né? Então ajuda isso, né? Outro Sim, ponto é porque elas possuem intimidade uma com a outra, né? Então elas perdem aquela vergonha de perguntar, né? De não ter medo de falar alguma coisa errada e tal. Então isso é uma coisa bacana, né? Porque aí eles se falam e aí eles trazem os problemas da empresa. É mais sim, fácil eles sim, sim. discutirem. Porque às Isso vezes é quando tu tá verdade. numa turma aberta, não é nem que às vezes o cara não quer, mas ele não pode. Por uma questão de, o cara sabe onde é que o cara trabalha, daqui a pouco tem um cara que é concorrente. Então, por uma questão de confidencialidade, ele não pode se expor assim, né? Então, e aí isso que é por isso que algumas empresas elas acabam fazendo o treinamento fechado por isso, porque aí primeiro você foca no negócio da empresa, você consegue às vezes ter mais resultado em termos de treinamento. Mas esse é um bom ponto, né? Às vezes a dificuldade das vezes do treinamento é que é difícil a gente tipo conseguir fazer uma seleção. Esse seria o ideal, né? A gente fazer uma seleção de Claro. turma por nível. Fazer uma turma, a gente pode até criar um treinamento, só que aí você nunca consegue fechar uma turma, né? Você vai É fazer mais várias difícil. turmas, então ou aí acaba ficando caro o treinamento, né? Em termos de Sim, tempo e aí disponibilidade, às vezes não é nem isso, às vezes é questão de ter disponibilidade também, né? Tem esse sim. ponto. Por exemplo, agora eu já tenho uma turma de TM, tem outras turmas que estão me pedindo, tem turma fechada. Então, fica, às vezes, é Tá questão de concorrido. arrumar tempo na agenda. É, Mas, Eduardo, eu gostei do comentário do Henrique aqui que ele fez mais acima, né? Comentando um ponto que a gente insiste, a gente comenta isso, já teve comentário em algumas lives também, do perfil do profissional hoje funcional, né? Ele precisa entender negócio. Porque você estava comentando a questão da dificuldade de criar regras de negócio, né? E muitas vezes dessa dificuldade de entendimento de lógica, ela está um pouquinho antes da gente saber mexer nas ferramentas, tá? Ela está um pouquinho da gente entender mais de como funciona o processo daquele cliente que a gente está atendendo, né? E aí o Henrique até comentou que alguns profissionais aqui no Brasil, ele está especificando, né, já que ele mora fora, ele falou com bastante ênfase em relação a isso, sabe apertar botões, sabe criar configurações, sabe seguir um script, né? Só que hoje, dentro do contexto de soluções da SAP, o que a gente tem percebido é que menos a gente configura, né? Então, o entendimento de negócio, o entendimento dos processos é que hoje em dia vai diferenciar o tipo de profissional e o tipo de qualidade de serviço que você quer entregar para o seu cliente e como você agrega valor, né? Porque senão daqui a pouco muito das nossas atividades podem ser substituídas por ferramentas de RPA, por exemplo, né? Se a gente pensar em atividades repetitivas ou em configurações simples. Então é um ponto assim é, que foi uma cutucadinha aqui que eu acho que vale a pena a gente reforçar para que a gente consiga, nesse momento de mudanças e transformações que a gente está passando, uma grande oportunidade da gente usar isso a tentar buscar ser um profissional melhor, ligado mais ao negócio, ao entendimento dos processos que a gente atua e como realmente aquele trabalho que eu estou oferecendo ele impacta e agrega valor para aquela empresa.
Com certeza. Se tem aluno meu aí, eles vão ficar de saco cheio, porque já é uma coisa que eu falo muito nos treinamentos, né? Uma coisa que eu bato Aham. muito na tecla, essa questão de, cara, cada vez mais as ferramentas vão ser plug and play. Cada vez mais. Cada vez vai ser mais fácil, né? Eu falei aqui antes, né, que eu tô dentro de alguns grupos dessas ferramentas no code e tal. Cara, você tem um cara que nunca viu na vida mexendo lá, criando aplicativo na web, com banco de dados e coisas assim. Então, cada vez mais, isso não é diferente, as ferramentas vão ser plug and play. As ferramentas da SAP vão ser plug and play, né? O esforço de configuração, de você fazer um cenário funcionar, cada vez mais vai ser menor, tá? E onde é que você vai ter diferença? Na verdade, nunca foi diferente disso, mas tinha muita gente que acabava se acobertando por conhecer apertar parafuso. Sim, Ele não sabe, e aí a gente vê o que acontecia antes, né? Porque, por exemplo, o consultor de projeto, ele não sabe o que ele entregou. Ele acha que entregou um projeto. Só que deu o go live, ele partiu para outra. Quem que fica é. depois? O AMS. O AMS. O AMS é que sofre depois, que pega uma bagunça que nada funcionava, que os caras, e aí vai culpa de tudo, não dá para culpar só o consultor, porque às vezes a culpa é do cliente, às vezes a culpa é da consultoria, ou porque não testaram, então é todo mundo envolvido, mas o que a gente vê muito é isso, chegava lá do outro lado, virava aos trancos e barrancos, e depois chegava o MS e começava a limpar aquelas coisas, né? É verdade. E e assim, na minha opinião, essa questão que eu estou querendo chamar a atenção é que nunca deixou de ser importante o conhecimento de negócio. Para mim é fundamental. Fundamental. E cada vez mais, se você quer ter. Por exemplo, o pessoal, o que eu chamo a atenção dos alunos, cara, o pessoal, ele, quando entra no mercado SAP, ele vai lá e fica dentro do mar. Ele mergulha e É, fica dentro do mar. Ele não tira a cabeça para ver o que está acontecendo na volta. Né? E aí, cara, isso o é mundo está fato. mudando. Né? Então a gente existem novas tecnologias, existem outras soluções. E como é que você vai conectar isso? Você tem que pensar, você tem que dar solução para o cliente. A ideia do consultor é consultor de apertar parafuso, o que não pode, não deve ser. A gente tem que trazer isso, inovação, trazer coisas novas, ferramentas, achar outras soluções. SAP, uma coisa que eu vejo também que, para mim, não cai muito no mercado SAP, e agora menos ainda, né? É que, por exemplo, cara, com tanta solução pronta no mercado, por que os caras têm mania de que, não, vou desenvolver aqui. Não, eu gasto um monte de dinheiro de ABAP. Cara, tem um cara que tem uma solução excelente na web, cloud. Cara, usa o serviço do cara. O cara vai lá, ou tem um aplicativo já. Por exemplo, um exemplo simples, checklist de veículo, né? O checklist de tudo que é coisa. Os caras acabam, às vezes, desenvolvendo, aí criam. Cara, quantidade hoje de aplicações que existem fora, com interfaces prontas, simples, documentação, tipo, excelente. E os caras continuam insistindo em querer, tipo, desenvolver a roda, uma coisa assim, entendeu? Pô, cara, Sim, é e a verdade. ideia hoje é essa, é você não ficar mais preso ao RP, né? Então, e querer desenvolver tudo ali em cima, é você aproveitar tudo que tem de bom na volta, com maior qualidade, ou seja, toda uma experiência embarcada, etc., com uma melhor experiência para o usuário, e interfacear com essas ferramentas, né? Eu acho que esse é o ponto. E para você saber isso, você precisa entender negócio, você precisa estar atento a tudo que está acontecendo na volta, procurar essas soluções. Por exemplo, tem alguns, a maioria, toda turma tem uma pergunta clássica que eu faço nas turmas de TM é falar de alguns jargões que a aerologística fala, né? Então, por exemplo, torre de controle, né? Eu pergunto, vocês já ouviram falar isso? Aí fica aquele silêncio na sala, assim, né? Cri. Eu achei, cara, mas isso é básico. Isso é básico. Isso aí a área de negócio já está falando há muito tempo. Como é que vocês... Cara, vocês têm que acordar para a vida. A vida não é só a gente aprender SAP. A gente tem que procurar seu trabalho na área logística. Cara, qual é a melhor revista de logística que tem? Assina ela.
Ah, não tem dinheiro para assinar. Pô, acessa na internet, assina o site dos caras, recebe as novidades, recebe... Pô, os caras, tem um monte de artigo gratuito que os caras liberam para você. Cara, tipo, é aquela história que eu falei antes, cara, depende de cada um. Se você quer ser um profissional de referência no mercado, cara, depende de você, meu amigo. Você tem que correr atrás. Agora ficar esperando, não, eu estou esperando o meu chefe pagar o treinamento, ganhar um aumento para assinar uma revista. Pô, já era, vai morrer. Vai morrer. Então, eu acho que é isso que a gente que falta. As pessoas têm que correr atrás. Eu assino, por exemplo, tudo que é livro, tu sabe bem disso, né? Tudo que é livro que os caras lançam, cara, eu vou lá e compro. Às vezes eu não leio o livro, né? Eu compro todos os livros. Falta né? só ler alguns aí, né? Tem um monte de livro, revista, eu assino. Às vezes eu não tenho tempo, às vezes eu me pergunto assim, pô, por que eu assino, né? Eu tô gastando uma grana. Acho que não, porque às vezes eu acho que tem coisa importante lá, às vezes eu consigo um tempo. Cara, por exemplo, tem uma revista de logística, os caras, eles têm muito webinar que eles gravam. Cara, tem coisas fantásticas, riquíssimas, assim, em termos de conhecimento, entendeu? E, cara, você tem que estar por dentro. Senão, se você não falar o idioma da área de negócio, você perde o descrédito. Você chega lá, o consultor vai lá, senta na mesa de reunião e o cara começa a falar um monte de coisa. Ah, não, torre de controle, rastreabilidade, não sei o que. E fica o consultor assim, né, com aquela cara de pastel olhando, aí, torcendo para o cara não perguntar nada para ele, né, cara? Morreu. Vai morrer já. Não vai conseguir. Perde o descrédito, o cliente já fica com desconfiança, e aí tudo começa a desandar. Esse é o ponto. Agora, se você conhece o negócio, você sabe fazer perguntas, se você conhece o processo, você sabe fazer as perguntas corretas, você tem a capacidade, por exemplo, isso que eu vejo às vezes, cara, por incrível que pareça, às vezes o pessoal da área de negócio, ele tem ideia do pedacinho dele, onde ele atua. Você, como consultor, tem a obrigação de conhecer o processo como um todo. Você é um consultor, você está lá para ajudar o cara, para mudar, transformar os processos da empresa. O papel de vocês é importantíssimo. E vocês ganham para isso. Né? Vocês não ganham o cara que é o analista que está lá batendo mão no teclado. Então, vocês têm uma capacidade maior. O objetivo de vocês é que vocês conheçam o processo, saibam identificar onde é que estão os problemas, onde é que vocês precisam atuar, onde é que estão os gaps na solução, saber perguntar. Cara, se você não conhece o processo, ferrou. O processo vai ficar quadrado. E é isso é uma coisa que vou dizer que me irrita, né? Porque, cara, a gente está lá para gerar resultado para a empresa. A gente não está lá a passeio. A gente não está lá porque, não, implementar o SAP. Não. A empresa está investindo dinheiro, ela está pagando a você para você entregar algo que gere resultado. Ou seja, o que você vai gerar no final tem que dar resultado para a empresa. Senão, ela não contrata você. É isso que os consultores às vezes não entendem, né? Ou seja, a gente está lá por uma razão. Se fosse fácil, a gente não precisava estar lá, não precisava estar pagando a gente. Né? Então, e tem gente que realmente não está nem aí para esse tipo de coisa. Né? Mas, e eu acho é uma coisa de comportamento, né? Enfim, cada um, né? Tem que saber o que você quer olhar para trás e ver coisas que você fez e deu check, ou você quer ser uma pessoa lembrada e reconhecida por um bom trabalho que você fez. Esse é sempre o contexto que você tem que pensar. Vou dar um exemplo, né? Já vai querer me cortar, já? Tá bom. Já, é porque eu fico nervosa. É que as pessoas estão interagindo aqui com a gente precisa interagir com elas também. Então, teve uma pergunta há muito tempo ali atrás, lá para frente, que foi como fica o BRF Plus no S4HANA. Tá? Igual, acho que você comentou um pouco isso, mas eu acho que na verdade, muito das soluções que a SAP está entregando, ela está dando direcionamento do BR Plus, você comentou aí no uso do TM, a gente também tem o Output Management da NFE, nós temos o TDF, né, e nós temos outras possibilidades de uso. É que ele está dentro do NetWeaver, então você pode usar, por exemplo, em vários pontos do sistema, né, para seus desenvolvimentos mesmo, né.
Então, não necessariamente você fica limitado só à questão do que a SAP entrega como já meio pronto, assim, que é o caso do Output Management, né? A parte do TM, por exemplo, você pode, por exemplo, todos aqueles cases que a gente já falou. E é igual, se você entra lá, a interface não mudou nada, então é a mesma coisa, tá? E quem perguntou de BTP, na semana que vem a gente vai ter um especialista para falar disso, tá? Então a gente traga as suas perguntas para semana que vem sobre esse tema. Uma coisa só que eu ia comentar, por exemplo, a gente faz consultoria também, né? Então a gente tem empresa fora, né? Eu trabalho com uma empresa fora. E cara, eu toda hora estou procurando coisa assim em termos de oportunidade para o cliente de onde é que ele pode ganhar mais, onde é que ele pode reduzir custo, né? Esse é o papel do consultor, né? A gente não se preocupar só em entregar uma solução, mas entregar um resultado. Então a gente achar, por exemplo, achar alternativa, por exemplo, eles utilizavam uma solução para geoprocessamento. Cara, eu fui atrás de uma outra solução que tem uma qualidade melhor em termos de posição geográfica e que com o nível deles vai ser custo zero. Então, esse é o papel do consultor. É você gerar resultado para o cliente. É como você fosse... Né, o consultor, muitos querem só chegar no final do mês e pegar o salário. Cara, não é assim. Você vai ficar para trás. Né? Porque hoje, cada vez mais, é isso. Entende? Então, a gente tem que gerar resultado, senão a gente não continua lá. É a mesma coisa, a consultoria. Às vezes a gente vai lá e muda de consultoria. Por isso que eu sempre faço um balanço, né? Consultoria, eu fui muito tempo cliente, né? Fui muito cliente, consultoria e consultor, né? Mas a gente tem que ter todo mundo o mesmo objetivo, né? No fim, isso é verdade. É um ganha-ganha no final das coisas, tem que ser para todos, né? E isso é um ponto bem interessante você colocar assim, né, Eduardo? Porque muitas vezes, imagina, a gente, né, tem uma empresa, então a gente sabe, né, e o quanto você precisa trabalhar, o quanto, né, isso de certa forma, se você não faz nada, você não agrega valor, né, você não atende seus clientes e, consequentemente, né, você não ganha. E, às vezes, nós precisamos também ter esse sentimento de dono, né? Muitas vezes as pessoas vão lá, se preocupam com a taxa hora, se preocupam em baixar a cabeça, fazer um documento, fazer as configurações, e se preocupam com o principal, que é interagir com as pessoas, como o networking hoje é importante, né? Como a gente trocar ideias, trocar informações, uma coisa que a gente estava conversando no final da live com o Renan Corrêa na última semana. Eu sinto falta das pessoas trocando ideias. Eu sinto falta das pessoas trazendo pontos de discussões, né? E a gente poder explorar melhor o assunto e juntos, daqui a pouco, cada um com a sua ideia, com o seu ponto de vista, pode crescer uma solução melhor, um conhecimento que cada um pode agregar em relação a um case que se tenha. E que isso melhorou muito. Eu acho que no passado foi muito pior. Quem iniciou e foi consultor júnior lá no passado sofria muito, porque as pessoas tinham muita questão de retenção de conhecimento. Acho que isso mudou bastante, né? E já tem pessoas mais abertas para compartilhar, né, para se ajudar, mas ainda sempre tem o que melhorar, né? Principalmente nesse ponto de a gente ser um agente de mudanças e deixar um marco na carreira, né? Em qualquer coisa que você faça. Se você é um consultor júnior, deixa um marco dentro daquilo que é dentro das suas possibilidades para fazer. Se você tem uma responsabilidade maior, né, fica até mais fácil de você conseguir demonstrar esse valor, né? Só que você sempre vai depender de pessoas para que você consiga fazer, porque ninguém faz nada sozinho. Por isso que é um sistema integrado que precisa de pessoas integradas. Acho que esse é um ponto pra... Ótimo ponto. Vocês precisam entender, né, quem está nos ouvindo aqui, que não é só questão de um ajudar o outro no sentido, eu tenho uma dúvida aqui. Às vezes é como você falou, a gente poder discutir uma solução, discutir um processo e ter ideias diferentes. Né? Ou, às vezes até para a gente poder entender o problema. Então eu acho fundamental isso nos projetos e eu procuro sempre fazer isso. Né? A gente coloca na mesa, vamos conversar, vamos tentar achar uma solução aqui, bater, porque, cara, aí a gente começa a olhar com outros olhos, né? Mas a gente não vê isso. Realmente, assim, na maioria dos lugares, assim, se não tem alguém,
puxando isso, ou parando as pessoas, tipo, para, não, ó, vamos, eu tô com esse problema aqui, vamos conversar, porque a gente não vê muito isso. Eu acho isso é ruim. Eu acho que as pessoas Sim, deveriam ter mais essa questão de sentar, discutir, não é só pedir ajuda, né? Mas às vezes é discutir, debater um problema, debater um processo, debater um requisito, né? Porque surgem ideias, ou perfeito. às vezes a gente esquece. Por exemplo, até como... Por isso que eu falei assim, por exemplo, o BRF tem uma coisa bacana nesse sentido, que você consegue fazer essas simulações. Então você consegue facilmente, às vezes, colocar as regras de negócio e simular ela no sistema para você ver o resultado da sua regra. E fica mais Uhum. fácil isso quando você está fazendo com as pessoas ou junto e olhar o resultado. Ah, não, não é assim. Então, eu já tive experiência, por exemplo, em cliente, da gente, né, a gente devia ter o quê? De 10 a 15 pessoas, para vocês terem uma ideia da complexidade desse armazém aduaneiro. A gente tinha 10, 15 pessoas numa sala, todo mundo rodando, a gente rodando, construindo a regra de negócio com todo mundo olhando. Olha E que o pessoal legal. não, e o pessoal validando aquela informação. Porque, cara, Isso é um fantástico. erro ali são milhões. Então a gente não podia errar, né? E não é só por causa disso, porque tinha uma questão legal. Porque se você cobra errado, se você, né, calcula, tem toda aquela questão de multa, de processo e coisa assim. E, cara, o Tiné tá aí, eu vou lembrar disso, a gente, todo mundo na sala dos abados. Uma hora eu vou publicar uma foto aí para vocês verem que eu não estou mentindo. E o pessoal validando, porque eram realmente complexos os Que cálculos, né? legal. Mas que bacana ouvir. E mas eu acho que esse é um ponto importante, né, gente? As pessoas discutirem mais, né? Sim. Discutirem sobre os problemas e poderem chegar numa solução melhor. Mas até Bom, bom mesmo a ponto. gente em casa, né, Eduardo? Agora você está tendo que me aguentar, porque eu também estou trabalhando em casa. E nós somos de áreas totalmente diferentes, né? Eu trabalho com a parte fiscal, você trabalha com a parte logística. E muitas vezes, mesmo assim, a gente troca ideias, né? Troca Uhum. informações e quanto isso é inspirador, né? Como você mesmo falou, você fez o primeiro curso de de TDF, né? Você estava TDF, TM, MFE, né? O Eduardo já foi daqueles que fez várias coisas. E você me inspirou, né? Lá no início, quando eu iniciei na minha carreira SAP, que eu fui key user, né, gente? Algumas pessoas sabem, outras não, nem tanto. Mas é muito bom a gente ter pessoas que inspiram a gente também e que fazem a gente ser um profissional melhor, né? Então, é bom você também seguir esses exemplos, seguir esses modelos. E eu segui, né suas indicações, enfim, hoje eu trabalho com o que eu amo e é muito bom poder trocar informações, compartilhar o pouco que a gente sabe, que às vezes faz diferença para muita gente, né? E colocaram que você é um sapial aqui, não, né? Cleomar, Não, não, quem não. dera, né? Longe Sapião, disso ainda, né? sapião, longe disso. Não consigo nem Mas ser TMO. Mas é que no final das contas a gente está sempre aprendendo, né? Ainda mais quando fala de tecnologias que estão sempre mudando, os processos que estão sempre mudando, as coisas cada vez mais integradas, cenários cada vez mais complexos. No final das contas, é que nós somos eternos estudantes. A gente não pode dizer que a gente está sempre... Se você está sempre... Eu vou repetir o que eu falei, eu acho que foi na live com o Fábio Pagode. Se você está numa mesa se sentindo muito confortável, você está sentado na mesa errada. Você tem que estar numa zona de desconforto, onde você sempre queira ser um profissional melhor, sabe? Busque exato, esse exato. objetivo para que você sempre sinta todo dia que você vai levantar e não vai ser uma segunda-feira chata esperando a sexta-feira chegar. Vai ser uma segunda que você vai levantar para vencer, que você vai levantar para fazer alguma coisa diferente na sua vida e que você vai sentir orgulho no final do dia. Com certeza Exatamente, as coisas a perfeito. gente vê de uma forma diferente. É aquilo. Às vezes fica chato ficar batendo na tecla o tempo todo no treinamento, eu já fico bastante, mas é atitude, gente. Cara, a gente estava falando aqui, eu me lembro quando eu entrei numa empresa do mercado automotivo, que eu comecei a trabalhar, eu fico pensando assim, cara, eu devia ser, o que os caras deviam achar de mim? Eu devia ser, sei lá, que eu atravessava os corredores da empresa correndo, que eu tinha que fazer as coisas. Eu tinha que resolver meus negócios. Então, eu fazia minhas coisas, eu tinha que ir na área de compras.
Eu me lembro, cara, às vezes eu fico pensando assim, caraca, o que eu fazia, cara? Eu passava correndo no corredor da empresa para ir o mais rápido possível lá, falar com o cara e resolver o meu problema. Imagina na empresa isso, você vê isso, as pessoas correndo, preciso falar com o fulano, e era eu correndo. Às vezes eu fico pensando, caraca, eu já é muito doido, né? Mas cara, eu tinha que fazer as coisas. Eu sempre dei o meu melhor no trabalho, né? Mas é porque tu achava que isso era importante para você. Uma coisa que a gente tem que cuidar, assim, até pra gente não ficar frustrado, porque, cara, dificilmente a gente vai conseguir entregar a melhor solução, né? Mas, cara, o que a gente tem que ter noção, assim, que você fazer, pelo menos dar o seu máximo para entregar, né? Isso é uma coisa que o pessoal acha, assim, às vezes, essa questão de ser conhecido e tal, na verdade, isso às vezes é um pênalti, né? Porque você acaba tendo uma responsabilidade muito maior. Seu nome está ali, né? As pessoas acham assim, cara, que você, não, o Eduardo é o Deus. Não se preocupa que a gente está com Deus aqui. Que isso, gente? Eu sou igual a todo mundo. Entendeu? Só que, cara, o que eu falo assim, cara, tem que ter atitude, tem que fazer as coisas, tem que... Não tem lanche de graça, gente. Não tem esse negócio de transformar, fazer um curso de 4 dias e você virar um consultor de sucesso. Não existe isso. Você tem que gerar resultado para o seu cliente. Você quer ser uma referência, você tem que gerar um resultado. Por exemplo, se eu tivesse fracassado, eu acho, sendo bem sincero, eu dei o meu máximo em todos os projetos que eu tive e eu não acho que foi a melhor coisa. Se eu fosse... A vontade que eu tenho, às vezes, é de pegar e voltar naquele cliente tipo de graça. Eu chego, cara, eu quero corrigir um monte de coisa que eu fiz aí que eu não gostei. Eu tenho essa vontade. Mas eu tenho sempre a percepção que quando eu saí de lá, os caras, tipo, porra, cara, você foi o cara no projeto. Esse é o sentimento que eu quero sair sempre, que graças a Deus eu sempre saio. Porque, eu faço acontecer, tem que dar resultado, né? Você viu que o Henrique escreveu aqui, Eduardo, que eu gostei do que ele escreveu aqui. Ó, não existe solução perfeita, o conceito de melhoria contínua se aplica às aplicações também. Então a gente sempre pode melhorar. Exato. Eu trabalhei com Kaizen, eu trabalhei na indústria automotiva. A indústria automotiva, ela vive isso de melhoria contínua o tempo todo. Né? O tempo todo. Então, a gente tinha eventos semanais. Então, trabalhei cara, para mim, quando eu saí de lá, eu chorava, né? Porque aquilo para mim era o que eu amava fazer, né? E a gente, cara, todo projeto que a gente fazia um projeto de Kaizen, né? Que é muito parecido, se a gente olha todas as ferramentas, é muito parecido com o que a gente vê do Design Thinking, né? E a gente aplicava aquilo. Então, para fazer o projeto, para fazer o planejamento do projeto, a gente usava depois para executar o projeto, né? E a gente ia modificando aos pouquinhos, a gente ia sempre melhorando, né? Mas sempre com foco no resultado. Então, tipo, a gente vai focar naquilo que vai agregar valor, né? Tirar as entradas que existem e, olha, a solução tem que dar resultado. E a gente era avaliado, todo o projeto nessa empresa que a gente entregava, então essa foi a minha formação, né? Então, todo projeto que a gente entregava, a gente tinha que gerar resultado e o resultado era auditado, cara. Tipo, os caras, vou fazer uma melhoria no sistema. Para eu fazer essa melhoria, quanto ela de retorno, o que ela vai trazer de retorno para a empresa? Quanto de tempo ela vai diminuir no processo? Quanto de qualidade ela vai aumentar no produto? Travou aqui, Eduardo. Travou um pouco aqui, tá travando. Voltou aí? Agora voltou. Voltou? Então a gente concluía, fazia apresentação para a diretoria, mostrava os números, o que a gente tinha feito, enfim, e aí depois tinha auditoria de 30 dias, auditoria de 3 meses, auditoria de 6 meses, auditoria de 1 ano, porque não bastava a gente gerar resultado também só num curto período. A gente tinha que gerar um resultado que fosse permanente, né? Então essa foi a minha formação, né, por isso que quando eu estou num projeto, coisa assim, eu fico nesse negócio de, cara, qual é o resultado que eu tenho que gerar? Eu tenho que entregar uma coisa que tem que funcionar, né? E isso é uma coisa que me motiva. Isso é uma coisa que sempre motivou os caras a chegar assim. Eu brinco tanto, né, dos caras de, você transformou minha vida, mas eu ouço isso dos meus usuários, entendeu?
Ainda mais antes, hoje em dia a gente é muito mais apertar botão, mas quando eu comecei, cara, eu fazia de tudo, eu fazia infraestrutura, fazia gerenciamento de projeto, fazia desenvolvimento, a gente era pau para toda obra, na lista de sistema eu fazia de tudo. E, cara, eu lembro quando, sabe, eu comecei a criar um monte de aplicação nessa empresa que eu tava, assim, tipo, tudo web, tudo, meu, os caras chegavam e me paravam no corredor, assim, e, tipo, caraca, você, tipo, acabava com o trabalho manual dos caras, entendeu? E por que isso? Eu queria, aquilo lá me motivava, né, de mudar as coisas, né, de mudar os processos, de otimizar a operação. É assim que eu sou, né, no projeto. É isso. Mas a gente, eu sempre entrego, eu fico pensando, puta, eu podia ter, depois a gente chega, mas às vezes não tem tempo para fazer. Mas tu viu o que o Henrique falou, é interessante, né, que a empresa, o próprio cliente, ele tem que ter um roadmap de melhorias, né, porque o Go Live é o início de um processo, ele não é o fim. Então, quando você coloca alguma coisa em Go Live, você precisa pensar e rever como você vai manter a melhoria contínua e revisar os seus processos para que ele seja cada vez melhor, né. Então, isso está bem alinhado também com a sua experiência que você está falando, né? Esse é o ponto, é que nem... Deixa eu falar, mulher. Agora eu começo brincando. Olha, se você acha que não tem ideia, né? Você demorou para aceitar, você demorou para falar, para aceitar minha live, demorou 1 ano, agora quer falar os teus 30 anos de experiência todinho numa live só. Não, mas dois pontos. É que nem a história que a gente falava tanto, né? Que as empresas, por exemplo, cara, a legislação do Brasil, ela muda a todo momento. A gente tem 22, em média, 22 alterações na legislação tributária por dia. Só da tributária, porque se a gente vai pegar nas outras esferas, aí vai muito mais, né? E a gente sabe, por exemplo, agora parou com o negócio de nota fiscal, mas quando começou, cara, a gente sabe que toda hora o governo estava mudando. E as empresas, elas não tinham um planejamento em termos de fazer upgrade do ambiente para poder atender a legislação. Então é aquilo que eu falava, esse tipo de coisa tem que estar na política da empresa. Né? Perfeito. As empresas têm que... acontece toda hora muda. Então, cara, tem que estar na política, de tanto em tanto tempo, atualização do ambiente, ou revisão de nota, é básico. Não tem como você operar no Brasil se você não tiver algo assim. Aí fica o pessoal sempre correndo atrás da máquina, deixando para a última hora, aquela correria, acaba pagando mais caro, né? Então, porque você deixa para contratar na última hora, você não vai pegar o melhor profissional, se você quer pegar o melhor profissional, aí vai sair bem mais caro mesmo, porque está disputado. Então, é isso que é o ponto. E esse negócio do Henrique que comentou também, é que as empresas, na verdade, é porque, é caro, né? O projeto é caro, né? E aquilo, ele tem que ter um retorno. E é difícil o cara conseguir colocar dentro do budget todo esse planejamento do que vai ficar, né? Eu tive num projeto que acho que um dos maiores desafios desse projeto, eu diria, porque o cara, ele já tinha tido experiência com SAP. Era um cliente novo SAP, e o cara já tinha tido experiência com SAP dessa situação de tipo, cara, fez o projeto, não, isso aqui é fase 2, todos os projetos que o cara trabalhou foi fase 2, ele chegou, cara, fase 2 no meu projeto não tem não, eu quero tudo no Go Live. Então, e aí o projeto fica louco daí, né? Porque aí o cara ele não aceita. Eu já tive outro cliente também, enorme mesmo, que o cara colocou a mesma coisa, que não tem ciclo, como é que chama? Ciclo 2, onda 2, onda 2, onda 2, onda 3, não, o cara quer na onda 1, onda 0, né? Não, eu quero na onda 0, porque ele sabe que se não acontecer na onda 0, ele não vai ter depois. Aí vai ser uma briga danada de foice, porque todo mundo vai querer estar mordendo lá, né? E esse é o ponto, né? Eu acho que as empresas também não se planejam tão bem nesse sentido, né? Então, teve um cliente uma vez que eles me contrataram para fazer um assessment, e aí eu sou bem sincero nessas coisas, né? Eu falei para ele, cara, se vocês vão ter que desenvolver um monte de coisa aqui. Cara, eles estavam fechando o projeto com SAP.
Só que, cara, vocês têm que se planejar em termos de tudo que vocês vão ter que desenvolver e depois fazer toda essa parte porque para vocês tirarem valor, vocês vão ter que investir. Então, eu quero, por exemplo, tudo que é isso que a ICP está oferecendo em termos de benefício com esse fórum, a empresa ela tem que se planejar para isso. Em termos de usar o que o mercado está oferecendo de melhor. Não quero usar a integração, quais são as ferramentas que eu tenho de rastreabilidade, como é que eu vou... Cara, tudo isso você vai ter que gastar dinheiro. Então não é só simplesmente eu vou colocar o S4 e tá resolvida a minha vida. Tipo, daí com o mundo externo é tudo plug and play. Não é bem assim. Tem todo um esforço para você conectar todos esses serviços, todas essas outras aplicações. Enfim, hoje ficou muito mais fácil do que era no passado. Só que a empresa ela tem que, se ela quer tirar valor mesmo, tem que ter um budget maior para poder fazer tudo isso, né? Senão vai fazer feijão com arroz. É aquela história, né? Vai comprar a BMW e vai estar sendo puxado por um cavalo. Não, são ótimos os insights que está trazendo aqui para a gente, Eduardo. Gostei, né? Porque gatou e foi falando e foi conversando, viu que é só o início que a gente fica um pouco travado, depois só vai. E, assim, até agora eu não estou limitando tanto o horário, o tempo da live, porque depois o pessoal, se quiser, pode assistir no YouTube, tá? Porque a gente sabe que assistir no Instagram um tempo muito longo, às vezes fica um pouco difícil, porque as pessoas gostam de ficar assistindo e fazendo outras coisas, né? E ela pode assistir no computador. Então já tem um canal, tá? Depois eu vou divulgar quando eu colocar essa live aqui no ar. Agradecer a todos aqui que participaram. Desculpa se eu perdi alguma pergunta aqui, né? Porque eu fiquei tentando segurar aqui o Eduardo terminar o assunto para engatar o que vocês estavam comentando, tá? E agradecer você, né, senhor Eduardo? Tem que vir uma outra vez aqui só falar de experiência, né? Porque tem vários casos aí que você pode trazer e que com certeza vão ser inspiradores aqui para o público que está nos assistindo, tá bom? Maravilha. Obrigado. Obrigado a todos aí que ficaram assistindo aí e aguentaram. Valeu, gente. Valeu, até mais. Gente. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Boa noite.